Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje nós vamos fazer a correção do nosso simulado de número 44. É um simulado especial com as questões das principais bancas do nosso país. Ou seja, aqui você vai encontrar questões baseadas na banca VUNESP, CESP, Sesgran-Rio, FCC, FGV, Quadrix, entre outras aí. Se você está se preparando para certames como TSE, TRE Unificado, você já está de olho aí em Polícia Federal, Polícia Militar dos Estados, Polícia Civil, entre outros aí, certames grandes, com certeza você vai achar as questões de informática dessas provas aqui. Lembrando que as questões de informática aqui desse simulado são baseadas em provas anteriores, ou seja, são questões inéditas, não são questões copiadas e coladas aqui, beleza? Se você quer receber esse simulado de maneira antecipada, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tem os links tanto do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, você vai entrar lá, fazendo parte desse grupo você recebe o link para preencher o simulado de maneira antecipada, além do que, posteriormente aqui na hora da correção, você também vai fazer parte do nosso ranking com os melhores alunos lá dos nossos grupos, ou seja, você ainda vai ter o ranqueamento para saber como que está sendo o seu desempenho perante aos demais membros dos grupos aí, beleza? Bora lá para a nossa correção então. Primeira questão fala o seguinte, ó. Códigos maliciosos, malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em uma grande diversidade de equipamentos. Dentre os vários tipos de malware, há um programa capaz de se camuflar e capturar diversos tipos de informações do usuário para serem transmitidas posteriormente. Esse programa é o... Qual programa então que ele tem a capacidade de se camuflar, capturar diversos tipos de informações do usuário e depois transmitir elas posteriormente? Esse programa é qual? Screenlogger. O Screenlogger ele faz a captura de informações, mas somente de informações do tipo de tela. Screen, tela, logger, armazenamento, ou seja, apontamento de mouse. Né? Você clicou com o mouse, ele captura. Ele também pode capturar de tempos em tempos, quando você abre uma nova página, tá? Quando você fecha, abre uma nova pasta, ele também pode fazer a captura de tela. Só lembrar do screen, do screenshot, do print screen, tá? Print screen, ele é o quê? Captura de tela. Então, Screen Logger captura da sua tela, ele faz o armazenamento da sua tela e pode ser transmitido posteriormente. Por que ele não é o certo? Porque aqui ó, na questão, deixa eu pegar o apontadorzinho aqui para vocês, ó, porque aqui na questão ele fala assim, ó, diversos tipos de informações. Aqui somente a informação de imagem de tela, tá? Então não pode ser ele. AB, Keylogger, dá quase na mesma do que o Screen Logger, tá? Ele é um tipo aí de spyware que faz o quê? Ele faz a captura de tudo que você digita no seu teclado. Você digitou lá, apertou Enter, fez alguma ação, ele vai capturando e armazenando para depois ser transmitido também. Só que somente informações que você digitou no teclado, ou seja, somente informações de texto, tá? Alternativa C, spyware, fechou. O spyware aí, ele já engloba um monte de outros tipos aí de programas que fazem captura. Ele pode ser tanto um keylogger quanto um screen logger, ele pode capturar o áudio do seu microfone, ele pode capturar o vídeo da sua webcam, tá? Então ele faz vários tipos aí de capturas, além do que ele fica camufladinho lá esperando só quietinho. Por que ele foi quietinho? Porque quanto mais informação você colocar lá, melhor para ele, porque mais informação ele vai ter para transmitir posteriormente, tá? Então ele não dá alarde de que ele está lá. Spy vem de espionar, né? Espião, e ware vem de software, ou seja, software espião, tá? Ele fica lá quietinho só esperando você colocar as informações para ele conseguir depois transmitir. Worm é aquele tipo de malware que ele se espalha automaticamente pelas redes de computadores, né? O worm aí vem de verme em inglês. O verme ele faz os seus caminhos aí através de túneis, né? Então ele entende que os túneis aqui do malware são os nossos caminhos de rede, ou seja, ele vai se espalhando de maneira automática e ele causa alguns danos aí tanto em dispositivos de rede quanto em computadores também, beleza? Rootkit são um conjunto de ações e também de técnicas que vão fazer com que o atacante tenha permissões de administrador, tá? Então ele vai colocar esse conjunto de programas e esse conjunto de técnicas para fazer com que o cara que está invadindo o computador, que o cara que está fazendo o ataque, tenha todas as permissões de administrador para ele fazer o que quiser depois no programa. Root vem de administrador, kit de conjuntos, tá? Então é um conjunto de ferramentas que vai fazer com que esse cara tenha as credenciais de administrador de um sistema para fazer basicamente tudo que um administrador pode fazer, ou seja, tudo que ele quiser. Então, a alternativa correta da 1 aí é aquele programa que é capaz de se camuflar e capturar diversos tipos de informações para depois serem transmitidas. A alternativa correta, C, spyware. Questão número 2. Apesar de os navegadores serem ferramentas dominantes na internet, vários serviços possuem ferramentas próprias mais adequadas e, inclusive, mais otimizadas para protocolos específicos.
Um desses protocolos foi desenvolvido para possibilitar o recebimento de mensagens diretamente no programa de correio eletrônico sem necessidade de acessar um browser. Esse protocolo é conhecido como Protocolo de Recebimento de E-mail, é o POP, tá? Das alternativas que eu tenho aí. Alternativa A, FTP, Protocolo de Transferência de Arquivo, tá? Download, upload, transferindo arquivos do meu computador para a internet e da internet para o meu computador, tá? Da internet para o meu computador, download, do meu computador para a internet, upload, transferindo arquivos, FTP, File Transfer Protocol. DNS, Domain Name System, é aquele carinha que faz a tradução de nomes, né, URLs, nomes amigáveis em IP. Por que existe esse cara? Porque geralmente, quando a gente está navegando na internet, né, geralmente não, na maioria das vezes, a gente utiliza nomes de páginas e não endereços IP. Porque é mais fácil para a gente guardar um nome do que um número. Exemplo, é mais fácil guardar o nome do professor, que é Matheus, ou o CPF do professor. É mais fácil guardar o nome, tá? Então, assim funciona também com páginas da internet. Para a gente, é mais fácil navegar e guardar nomes amigáveis, tá? Mas os computadores, eles se comunicam através de endereços IPs, através dos números IPs. Então, se os computadores só se comunicam através de IP e a gente faz a comunicação através de nomes, tem que ter um carinha que faça essa tradução de nome de página em endereço IP. E esse carinha é DNS, tá? Ele faz tradução de nomes em domínios e de domínios em nomes aí. Alternativa C, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Esse é um protocolo de transferência de e-mail, de envio de e-mail, tá? Ele transfere enviando o e-mail, tá? Essa é a transferência que ele faz. SMTP envia e-mail. SSH, protocolo de acesso remoto. Então, a D aí, acesso remoto. E aí, Post Office Protocol, ou POP, ou POP3, protocolo utilizado no recebimento de e-mails, que é o que a minha questão está pedindo, tá? Recebimento de mensagens diretamente no programa de correio eletrônico. Isso é o POP que permite, beleza? Então, a alternativa correta aí da 2, alternativa E, POP. Questão número 3. A identificação de um arquivo no sistema operacional Windows 10 é formada por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é o nome do arquivo e a segunda é a sua extensão, que possui 3 ou 4 caracteres e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, em relatório.xlsx, o nome do arquivo é relatório e a extensão é xlsx. Para visualizar as extensões dos arquivos de uma pasta no explorador de arquivos do Windows 10, deve-se abrir a pasta e selecionar o menu. Como que eu faço então para visualizar as extensões de arquivos que, por padrão, elas são ocultas no Windows 10? Alternativa A, exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos. Fechou, né? Exibir e daí eu marco lá na caixinha extensões de nomes de arquivos. Pode ser. B, exibir e marcar a caixa de... Não, itens ocultos não tem a ver aí com extensão, tá? Início e marcar a caixa... Não, no início a gente não tem a parte de exibição, tá? A gente tem a parte ali de manipulação que a gente consegue fazer. Início, de novo, também não. E compartilhar, não. É compartilhamento de arquivo, tá? Então, as únicas maneiras aí de exibição, métodos de exibição, a gente tem dentro do exibir. E o correto aí é exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos. Portanto, a alternativa correta da 3 aí, a alternativa A. Questão número 4. Um usuário do Microsoft Windows 10, utilizando o Microsoft Word 365 em português, deseja encerrar o programa que parou de responder. Assim, ele deve abrir o gerenciador de tarefas, selecionar o processo que está no estado não respondendo e finalizar o mesmo. Para isso, poderá acessar o gerenciador de tarefas diretamente pelo atalho. Como que eu faço para acessar de maneira direta, tá? Ó, palavrinha-chave aqui, ó, diretamente o atalho, né? Então, eu pego lá, ó, diretamente através do atalho, alternativa A. Ctrl Shift Del? Não, tá? Ctrl Shift Del a gente não vai conseguir fazer. Ctrl Alt Shift também não. Alt Shift ESC também não, tá? Ctrl Shift ESC, aí sim. Ctrl Shift ESC, ele abre diretamente o gerenciador de tarefas. E aí tem aí para quebrar as pernas da galera aí que é das antigas, né? Quem usava Windows 95, 98, era Ctrl Alt Del. Mas o Ctrl Alt Del, a partir do Windows 7, aí, quando eu pressiono ele vem numa opção lá, ele tem a tela de opções do Windows. Ele tem lá bloquear computador, gerenciador de tarefas, tá? Tem a parte de fazer logoff lá também dele. Então, é uma tela de opções. Posso acessar o gerenciador de tarefas através dessas opções do Ctrl Alt Del? Posso, mas não é um acesso direto. Eu tenho que apertar Ctrl Alt Del e aí com o mouse escolher lá o gerenciador de tarefas, tá? Agora, quando eu aperto Ctrl Shift ESC, automaticamente ele já abre para mim o gerenciador de tarefas. Portanto, a alternativa correta da 4 aí, alternativa D. Para abrir diretamente o gerenciador de tarefas, Ctrl Shift ESC. Próximo aqui, ó. No que se diz respeito aos programas que compõem o Microsoft Office 365,
Julgue o item. São operadores de comparação utilizados em fórmulas no Excel o igual, o exponenciação, o maior que e o menor que. Certo ou errado? Errado. Por quê? O igual é comparação, compara um valor com outro. Exponenciação, ele é um operador matemático, né? Ele faz a elevado. Então, eu pego um valor, elevo ao outro. Por exemplo, 2, né? Ó que 2 bonito descrito pro professor, hein? 2 elevado a 2, né? Mesma coisa que 2 ao quadrado, que é igual a 4, tá? É um cálculo matemático, não é comparação. O comparador, lembra, ele retorna verdadeiro e falso para mim, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, utilizar só o comparador, ó, 2 igual, né? Eu estou utilizando o primeiro lá. 2 igual a 2. Isso é verdade ou é falso? É verdade, então ele retornaria para mim verdadeiro, certo? Mesma coisa que o maior que, ó, se eu utilizar lá, ó, 2 maior do que 2. 2 é maior do que 2? Não, então é falso. E mesma coisa o menor, ó. 2 é menor do que 2? Não, então é falso também. Faltou um Fzinho, né? Beleza? Então, os comparadores que ele fala aqui Desculpa, os operadores de comparação, esse daqui e esse daqui, também conhecido como operadores lógicos, tá? Então, ó, essa daqui tá errado por causa desse exponenciação, ó. Cuidado, né? Às vezes você vai lá batendo, opa, igual, maior que o menor, ou exponenciação, já marca certo, mas presta atenção, né? Ele pegou por causa de um operador ali que já quebrou as pernas nossas, beleza? Próxima questão fala o seguinte, ó. Utilizando uma planilha do Excel do Office 365 em português, aberta e funcionando em condições ideais, um técnico utilizou uma função que retornou a data e a hora atuais formatadas como data e hora. A função utilizada foi a função agora, tá? Então, o único que vai funcionar aqui, né, é o agora, o hoje. O tempo ele também funciona, tá? Mas o tempo ele não é uma função assim que ele vem vazia, né? O tempo eu tenho que colocar aqui algum valor e aí sim ele converte para mim em data em hora, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa E. Agora, cuidado, ó, não vai confundir o hoje com o agora. Agora, ele retorna a data e a hora atual formatada como data e hora. O hoje, ele retorna somente a data de hoje, beleza? Questão número 7. Dois funcionários de um determinado banco estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto, documento tipo DocX, utilizando o Microsoft Word 365 Online. Considerando esse cenário, eles podem utilizar uma ferramenta denominada editor, que vai auxiliar no desenvolvimento e correção do texto. Como o editor pode auxiliar na produção mais rápida e correta da escrita de um texto? Alternativa A. Com correções de ortografia, gramática e previsão de texto, fechou, tá? Isso aqui é o que ele faz. Ele já vai me dando correções ortográficas, de gramática, ele já vai prevendo. Ó, você está escrevendo isso, ele já vai me dando opções lá, para eu só apertar o Tab, ele já vai preenchendo para mim lá, beleza? Então ele faz isso. E é legal essa ferramenta de editor, que ele fica no cantinho ali do Word 365, ele vai falando como seu texto está coeso, como ele está acessível, se ele está de bom entendimento, se tem correlação um parágrafo com outro. Ele é bem completo, tá? É bem legal de trabalhar com ele aí. Mas para ele trabalhar de forma mais rápida e correta na escrita, com correção de ortografia, gramática e previsão de texto. B. Inserindo imagens gráficas, não, de maneira automatizada não faz, tá? Escrevendo um texto que está sendo ditado? Não também, tá? Você está fazendo ditado, quando você está fazendo o ditado, é a ferramenta ditado que faz isso, não a ferramenta editor. Existe a ferramenta ditado? Existe. Você vai falando e ele vai escrevendo para você. D. Copiando formatações pré-definidas no grupo estilos? Não, o editor não faz isso. E enviando correções e dicas de texto pesquisados na web? Não, tá? Aí até enviando correções, sugestões, beleza. Só que dicas de texto pesquisados na web, aí fica a partir da nossa busca inteligente, beleza? Não fica a partir do nosso editor. Alternativa correta então da 7 aí, alternativa A. Questão número 8. No PowerPoint 365, em sua versão online, o ícone a seguir encontrado na guia início tem a função D. É um slide com um maisinho aqui. Ele faz o quê? Adiciona uma transição de slide na diagonal? Não. Adiciona um novo slide na apresentação? Fechou. Adiciona uma nova borda ao slide? Não. Adiciona uma tabela na apresentação? Também não. E adiciona uma marca d'água no plano de fundo do slide? Não, tá? O único que vai ter aí, ó, na início que a gente tem, ó, é adicionar um novo slide. Adicionar borda ao slide, aí é na parte de design. Adicionar uma tabela na apresentação, inserir. E adicionar marca d'água ao plano de fundo, também a gente vai na minha parte de design, beleza? E a transição é na transição. Então, o único que tem na guia início realmente é a alternativa B. Adicionar um novo slide na minha apresentação. Próxima questão.
Assinale a alternativa que apresenta duas formas corretas de se converter uma apresentação de slides em um arquivo de vídeo por meio do programa PowerPoint 365 para que posteriormente eu possa compartilhar via correio eletrônico. Então, né, ele quer primeiro saber o quê? Ele quer saber o seguinte, duas formas corretas de se converter uma apresentação de slides em um arquivo de vídeo, tá? Converter uma apresentação em vídeo, tá? Por meio do PowerPoint, né? E depois ele quer compartilhar via correio eletrônico. Então ele não quer compartilhar já de cara, tá? Então ele não vai no compartilhar. Tudo que tiver compartilhar aqui você pode mandar bala, né? Pode esquecer ele aqui, beleza? Então, aqui só vai sobrar para mim a opção salvar como e exportar, tá? Porque esse MIDI vídeo é para inserir e apresentar online o vídeo é para apresentar ele, né? Apresentar um vídeo que está dentro do meu PowerPoint de maneira online, tá? A única coisa que ele falou aqui, né? A única coisa que vai satisfazer é o salvar como e exportar, tá? Cuidado, que você fala, professor, dentro do compartilhar, eu posso compartilhar o meu documento via vídeo, via correio eletrônico, pode. Só que a gente não tem opção de vídeo lá dentro já do meu 365, tá? Quando eu coloco lá salvar como, quando eu coloco lá no compartilhar, eu consigo em PDF, ele em modo de apresentação de texto já comum, tá? Em planilha do PowerPoint mesmo. Então, esse compartilhar não permite que eu compartilhe já em modo vídeo. O único que vai ter como, então, é o salvar como, que eu posso salvar ele como vídeo, e o exportar, que ele vai deixar eu também exportar aquela minha apresentação em formato de vídeo, tá? Então, a alternativa correta aí, a alternativa B, salvar como e exportar. Próxima questão, Quanto ao programa de navegação Mozilla Firefox em sua versão mais atual, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas e aos procedimentos de segurança da informação, julgue o item. Caso o usuário do Firefox queira navegar na internet de forma anônima, basta que ele utilize a navegação em private. Ao utilizar esse recurso, ele terá a garantia de que o navegador não manterá nenhum histórico de navegação. Então, o que acontece é que a gente tem duas coisas, né? Ele fala aqui, terá garantia, né? O modo privado, ele não vai armazenar, mas não é uma garantia de que não seja armazenado nada, tá bom? Dentro do meu navegador. Porém, o que mais pega aqui pra gente, é essa palavrinha, in private, né? In private, no Firefox, a navegação não chama in private. In private é no Microsoft Edge, tá? A navegação do Firefox, ela chama navegação privada, né? Navegação anônima. Ele até fala que ao navegar na internet de forma anônima, basta que ele utilize a navegação in private. Se ele colocasse navegação anônima, estaria certo, tá? Então, portanto, aí, não estaria certo também, né? Desculpa. Mas o modo certo aí é o anônimo. Não estaria certo por causa desse garantia, tá? Então, não tem como garantir 100%, beleza? Ele pode lá não armazenar, tá? Mas posso ter algum outro recurso que faça o armazenamento também. Beleza? Alternativa correta, então, alternativa errada, né? Essa questão aí tá errada justamente pela garantia, né? Garantia ele fala assim, 100%, garantia, tá? E o in private, né? Mas é mais por questão do in private, beleza? Próxima questão, Uma VPN, para manter seguros os dados trafegados, realiza uma conexão estabelecida sobre uma infraestrutura pública ou compartilhada, usando basicamente das modernas tecnologias de VPN Virtual Private Network, tá? Ela faz através da internet uma rede virtual com que eu possa me conectar, por exemplo, a uma intranet da empresa, tá? Só que como eu estou me conectando a um serviço, alguma coisa específica, eu tenho que utilizar algumas técnicas de segurança, né? A principal técnica de segurança que ela utiliza é a criptografia. E depois a segunda é o tunelamento, que é o quê? O tunelamento é a conexão. Ele faz um túnel dentro da própria internet, né? Ele faz um outro caminho para que eu consiga me conectar lá na minha intranet, usando a conexão da internet. Então é como se ele dividisse, né? Estou usando esse caminho aqui, mas eu estou indo por essa via, né? Estou usando a estrada, mas eu estou usando essa faixa aqui da estrada para me comunicar, para me conectar lá na minha intranet, tá? Só que não quero que ninguém veja que eu estou lá. Então o que eu faço? Eu criptografo, embaralho isso. Por quê? A minha informação está correndo através da internet, tá? E daí, se alguém capturar essa informação criptografada, não vai saber o que é, diferente se ela não fosse. Então, as tecnologias de tunelamento e criptografia, beleza? Ela não faz nada de armazenamento nem classificação aí, como tem nas outras alternativas. Alternativa correta, então, alternativa D. Olha que legal, um conceitinho de VPN bem interessante aí. Próxima questão, Sobre o tema internet, intranet e extranet, verifique as assertativas e assinale a incorreta. De novo lá, né?
Mas gosta de marcar incorreta para quebrar a gente. Não esquece que é incorreta. Alternativa A. Intranet é uma rede de computadores privada que se assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Beleza, tá? Ela pode fornecer todos os serviços que uma internet fornece, porém de maneira privativa, tá? Delimitada a uma empresa, delimitada a alguma região não, né? Algum local específico aí, tá bom? Então esse é um conceito de intranet. B. O conceito de internet pode ser interpretado como uma versão privada da intranet ou uma mini intranet confinada por uma organização. Não, ele está fazendo o quê? Ó? É a intranet da intranet, é isso que ele está fazendo, né? É uma versão privada de intranet, nossa, nada a ver, né? A internet ela é pública, tá? Ela não tem nada de privado aí. Então a alternativa aí que está incorreta é a B. Mas vamos ver as outras, ó. A internet é um conjunto de redes de computadores interligadas entre si que são espalhadas pelo mundo inteiro? Perfeito, é o conceito de internet. D. Em alguns casos, a internet pode ser acessada por meio da intranet? Pode, tá? Eu posso ter uma intranet lá que ela permita com que eu tenha acesso à internet, né? Ou não, dependendo da configuração dela. E a extranet utiliza a internet para partilhar parte de seu sistema de informação com segurança e permite acesso externo controlado para negócios específicos ou projetos educacionais. Perfeito, tá? A extranet, ela funciona, por exemplo, como a intranet da minha empresa, tá? Só que essa intranet da minha empresa, ela permite acesso para negócios específicos ou projetos educacionais de pessoas de fora dela. Porém, esse acesso externo totalmente controlado, tá? Não só para membros da minha empresa, como uma intranet poderia fornecer. A intranet ela pode permitir acesso a pessoas de fora? Pode, mas é só de membros da empresa, tá? Quando é para pessoas de fora, para negócios específicos ou projetos educacionais, extranet, tá? Então aqui está certíssimo o conceito de extranet. A gente tem conceitos aqui, ó, de internet, intranet e extranet. Você nunca viu, nunca soube o que é? Tá aqui, ó, essa questão já dissertou sobre os temas para a gente tranquilamente. Onde que não vai satisfazer, então? Alternativa B. Próxima questão fala o seguinte, ó. Trata-se de uma das redes sociais... Ó, essa daqui é para você não zerar na prova, hein? Isso aqui não pode zerar, não pode errar. Trata-se de uma das redes sociais de maior audiência na internet e que permite a criação de vídeos curtos, postagens de fotos, compartilhamento de conteúdo através de mensagens diretas. Direct, aqui ele já deu uma ajuda tremenda, né? Direct, mas não permite a criação de grupos para a venda de produtos pelos seus usuários. A descrição em questão se refere ao... Já falou, né? Instagram, Direct Instagram. É uma rede que ela é voltada mesmo para postagem de fotos, para postagem de vídeos, né? E compartilhamento de conteúdo também, certo? Twitter, voltado para textos curtos. Wikipédia não é uma rede social, tá? Wikipédia é um local lá onde as pessoas fazem a wiki, né? Você pode postar algum conteúdo na Wikipédia, que é uma enciclopédia explicativa online, tá? De colaboração comunitária. Então todo mundo pode colocar alguma coisa na Wikipédia lá se quiser. Lógico que depois sofre uma avaliação e tal, mas pode colocar lá suas funções sem nenhum problema. Facebook a gente pode também colocar vídeos, pode colocar fotos, né? E só que a gente também faz a mensagem, só que ela não chama direct. E no Facebook ele tem a criação de grupos para venda de produtos e outras coisas, tá? Então não pode ser Facebook. Blogger é como se fosse uma página pessoal minha, onde eu posso colocar qualquer coisa, mas ela não é uma rede social, tá? É uma página pessoal que vai me apresentar na internet para alguém, ela é pública, tá? Então é de acesso comum, não só quem faz parte daquela rede que consegue acessar, certo? Alternativa correta, então, Instagram. Próxima questão aí, ó. Com relação ao OneDrive, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o OneDrive é um serviço de armazenamento de arquivos em nuvem. Fechou, tá? Deixa eu colocar aqui, né, pra gente não ir se engambelando. Fechou. Verdadeiro. 2. Se você salvar os seus arquivos no OneDrive e após isso formatar seu computador, você perderá esses arquivos, pois não conseguirá acessar o OneDrive em outro computador. Se é armazenamento em nuvem, consigo acessar aonde eu quiser, tá bom? E em onde eu estiver, beleza? Então aí essa alternativa tá errada. 3. Ó, o OneDrive não fornece suporte a arquivos do pacote Office, como textos do Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint, não sendo possível a leitura desses arquivos de maneira online. A gente pode ler sim eles de maneira online sem problema nenhum e ele fornece suporte a esses arquivos. Então essa daqui está errada também, beleza? O OneDrive ele faz parte aí do nosso pacote, tá bom? Quando a gente pega aí, por exemplo, o Office 365, a gente já tem uma parte do OneDrive ali dele, beleza? E o OneDrive por si, ele dá suporte a esses arquivos também. Então a alternativa aí, a única que está correta é a alternativa 1. Então a letra I, letra C. Apenas a alternativa 1 está correta. Próxima questão, ó.
Das soluções de software para tarefas colaborativas, existe uma em que podemos trabalhar com equipes e dentro delas criar um canal de comunicação para a troca de informações com todos os membros ou ainda criar um canal privado para que somente alguns recebam as mensagens enviadas. Essas características fazem parte do... Ó, a gente resolveu uma questão parecida com essa, né? É o Microsoft OneDrive. O OneDrive não é um software para tarefas colaborativas, né? Ele pode ser de compartilhamento de arquivo, tá? Ele é de armazenamento de arquivo, é um tipo de nuvem, tá? O OneDrive da Microsoft, nuvem da Microsoft, beleza? Google Chrome é o navegador do Google, né? Navegador aí, browser do Google. Microsoft Teams pode ser, né? Ele tem essa opção de criar um canal de comunicação geral com todos os membros ou um privado para que só algumas pessoas tenham acesso àquelas mensagens. Google Drive, mesma coisa que o OneDrive, né? Armazenamento em nuvem da Google aí, só que, né, ele não é da Microsoft, ele é da Google, tá bom? O OneDrive é da Microsoft, Google Drive é da Google. E o LinkedIn é uma rede social voltada aí para perfis profissionais, né? Então a alternativa correta aí, alternativa C, o Microsoft Teams é esse software de tarefas colaborativas, certo? Então, a alternativa aí correta C. Espero que vocês tenham ido bem, que vocês tenham gostado. Se vocês não foram bem, dá uma olhadinha aqui nas aulas do canal. Todos os tópicos abordados, a gente tem aulas nas playlists específicas, tem playlist de Windows 10, tem playlist de Office, de internet, de tudo que a gente abordou aqui nessas questões, tá bom? É muito importante a gente dar uma olhada antes nas aulas de teoria, para depois a gente conseguir fazer a resolução de uma maneira mais eficiente, tá bom? Se você gosta de estudar através de slides ou de questões, tem uma promoção muito legal para você aqui também na descrição do vídeo. Para você que é inscrito no nosso canal e faz parte dos grupos do WhatsApp e do Telegram, tem um desconto muito legal em mais de 190 slides de informática de todos os tópicos e ainda mais de 250 questões, divididos entre as 120 melhores questões de informática e mais de 15 simulados aí para vocês fazerem as questões e memorizarem de maneira permanente o conteúdo de informática, beleza? Vejo vocês aí nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Se você gostou dessa correção, deixa aqui o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal que ajuda bastante. Vejo vocês nos nossos grupos e bora gabaritar a informática.